Olá, tudo bom? Olha, agora vamos iniciar a nossa terceira aula da nossa série de vídeos, sobre orientação a objeto com a linguagem C#. Nós estamos na terceira, são vários e vários vídeos que eu estou preparando para você. Se prepare porque tem muita coisa legal. O bacana é que são vídeos pequenos, então assim você consegue tirar um tempinho na hora do seu almoço, ou antes de iniciar o trabalho, ou algum momento durante o dia, para estar até assistindo ou ouvindo, se for o caso, várias e várias vezes, tá? Isso é uma técnica bem bacana para te ajudar a entender ou até aprender melhor as técnicas que eu estou te apresentando. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje, ou exatamente agora, vamos estar falando sobre classe. E classe, eu até abordei quando eu estava citando isso lá no início, quando estava falando sobre orientação a objeto. Lembra do agrupamento no qual eu citei para você? Então, esse agrupamento, no qual eu citei lá no início, é nada mais do que as classes, né? As classes é nada mais do que uma estrutura. Estrutura essa que vai ser composta de características, e características que serão conhecidas como propriedades ou atributos lá na frente. Como eu falei, o nosso objetivo aqui é a gente ir por etapas, para que você consiga, dividindo, você vai conquistando cada conhecimento e vai juntando as peças. Então, a gente na primeira aula, a gente falou da linguagem C#, que é a linguagem que nós utilizamos nos nossos exemplos. Falamos do conceito de orientação a objeto, aí eu comecei a citar a questão do agrupamento. E agora chegou o momento de a gente entender que agrupamento é esse, que é nada mais do que uma estrutura no qual vai compor características comuns. Aí você chega assim, mas Moacir, como assim é esse agrupamento? Pegue algo comum, por exemplo, que eu citei lá na orientação a objeto, acho que foi na segunda aula, né? Eu estava falando sobre isso, eu estava te dizendo, olha, agrupamento é aquilo que é comum. Aí eu citei o exemplo da pessoa, né? Pessoa, por exemplo, pessoa Moacir, pessoa Maria, pessoa Pedro, né? A pessoa Moacir, o que acontece? Ele tem as características próprias, né? Mas, por exemplo, as mesmas características pode ser a mesma característica da Maria, do Pedro. Aí você pode dizer, não, mas pode ser da Maria, mas a Maria é do sexo feminino. Mas as características são as mesmas. Por exemplo, a característica do sexo feminino, né? Dela ser feminino, é o que? É o sexo. Então, no meu caso, o dado que vai mudar. O que muda é o dado, mas a característica é comum, tá certo? Então, assim, o que você tem de entender é isso. Dentro da classe, eu tenho umas estruturas, e essa estrutura é composta pelas características e também pelo comportamento. O comportamento a gente vai ver lá na frente, que a gente vai dar o nome de método, tá certo? O comportamento são as ações. E aí o exemplo muito comum que a gente vê na literatura, quando nós estamos aprendendo a desenvolver, né? A trabalhar com orientação a objeto, eles citam muito o exemplo da classe animal, né? Onde tem um andar, tem um correr, né? Tem um se alimentar e assim vai. São ações e comportamentos. Nesse momento está tranquilo o entendimento? Vamos lá. Qualquer coisa você passa para mim, dúvidas, tá certo? E aí eu vou te ajudando nesse caminhar, né? Nessa sua carreira aqui, que será bem longa e bem bacana no desenvolvimento web e desenvolvimento de software. Então, de novo, classe é a estrutura, né? Que representa toda a estrutura no qual é composta de atributos, né? Que são as características, e métodos, que são os comportamentos. Tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo para você visualizar. Por exemplo, o cachorro. O cachorro é uma classe. Por que é uma classe? Porque é comum. Porque existem várias raças, né? Existem vários cachorros de vários tamanhos, e também ações e comportamentos, como eu citei aqui embaixo, tá? Então, você está conseguindo entender o que é que eu tenho, quais são qual é o que compõe uma classe? Atributos e métodos. Os atributos são o quê? Isso mesmo que você acabou de falar, as características. E os métodos são que ótimo, que legal, os comportamentos, né, as ações, tá certo? E um outro detalhe importante, que a classe ela compõe a estrutura, ela não tem dado, tudo bem? O dado a gente vai ver quando estiver aprendendo o objeto, ok?
Então, assim, os objetos é que compõem os dados. Aqui tem os dados, por exemplo. O Moacir, ele é um objeto. A Maria, ela é um objeto. Agora, pessoa é uma classe, no qual o Moacir é um objeto daquela classe. Tudo bem? A gente no próximo, como eu falei, estamos dividindo para conquistar. Na próxima aula, já é sobre objetos, a gente vai estar falando sobre isso bem direitinho. Nesse momento, como estamos com a questão de classe? Tudo bem? Então vamos dar uma avançada. Aqui eu coloquei alguns outros exemplos. Coloquei aqui classe, veículo, né? É o objeto da classe. Mercedes do Bruno, pode ser Mercedes da Maria, Mercedes do Pedro. Classe, pessoa, objeto da classe, João, né? Lembrando, vai detalhar mais o objeto lá na frente. Aí aqui eu coloquei observação, o objeto também é chamado de distância da classe. Como eu falei, a gente vai detalhar um pouquinho isso lá na frente, tudo bem? E aqui um exercício para a gente brincar. Quais imagens podem ser representadas como a classe? 10 segundinhos aí para você responder. Ok? Olha aí. Então, classe, ela nunca pode ser, por exemplo, classe João, classe Maria, classe Pedro. Tem que ser um agrupamento, tá vendo? Por exemplo, Antônio Carlos. Pode ser uma classe? Não, porque o Antônio Carlos já é um objeto, né? Ele é um dado. Por exemplo, ave. Pode ser uma classe? Pode, porque existem vários tipos de aves, né? E com suas características que também são comuns. O carro também ele é uma classe, né? Porque tem vários tipos de classes que têm característica comum, como agrupamento também. O cachorro também é uma classe. O computador também é uma classe, né? Você tem vários tipos de computadores com características comuns. TV, a mesma filosofia, né? A mesma ideia. Então você tem regras, né? Tem um agrupamento com característica comum. Então o único que não poderia ser uma classe seria o Antônio Carlos. E se a gente fosse criar uma classe para o Antônio Carlos, poderia ser a classe pessoa, tá certo? Agora vamos dar uma olhada, vamos na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio para você acompanhar comigo um exemplozinho de como criar uma classe no Visual Studio. Vamos lá. Agora o que nós iremos fazer é nada mais do que criar um projeto simples, que é a nossa primeira prática. E aí eu vou te dar também essa dica, que é o seguinte: a gente vai criar aqui vários exemplos, e aí você pode manter sempre o mesmo projeto de exemplo, tá bom? Que vai ficar fácil para você poder estar guardando esses arquivos que você vai estar utilizando. Lembrando que nessa série a gente vai ter vários e vários vídeos com práticas, então isso vai ser interessante para você. Já fica aí mais outra dica. Então o primeiro ponto que você vai fazer é o seguinte: vem aqui em New Project, Windows. Aí no Windows você vai escolher aqui a opção Console Application. Como a gente vai trabalhar somente com o intuito da linguagem, então a gente não precisa estar se preocupando em criar uma versão ASP.NET e tal. Isso já fica para um outro momento, tá bom? Vamos focar no nosso objetivo. Então aqui eu vou criar, vou colocar aqui exemplos, série, orientação objeto, com C#. Aí você coloca no seu nome que você achar interessante, tá certo? A solução ele vai manter aqui o mesmo nome. Eu vou colocar aqui para criar. Então nesse momento ele está criando para a gente o nosso projetozinho simples. Pronto, ele já criou aqui para mim, né? O main, que é a classe principal, já montou. Classe não, o program, que é a classe principal, com o método main. Então eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui em View, não sei se no seu já está aparecendo ou não, mas venho aqui Solution Explorer. Aqui, como eu não estava aparecendo, e também já fica a dica: se não estiver aparecendo, você vem aqui em View, Solution Explorer. Então aqui o que acontece? Aqui é a estrutura do seu projeto, tá certo? Toda a estrutura vai estar aqui. Então, como nesse primeiro exemplo nós vamos trabalhar com classes, então o que é que eu vou fazer? Eu posso estar criando uma nova classe aqui, tá bom? Só que eu vou criar de forma organizada. Então eu vou adicionar com o botão direito, vou botar aqui add, new item, tá certo? E vou colocar aqui class, e já vou colocar o nome para ele. Lembrando que o nome do arquivo não precisa ser o mesmo nome da classe, lógica, tá? Então nós temos dois pontos aqui interessantes.
nós temos o nome da classe física e o nome da classe lógica. É claro, não, você pode manter os dois com o mesmo nome? Pode, mas não é obrigatório, tá certo? Eu vou colocar aqui o primeiro cliente, tá certo? Vou colocar aqui cliente, mas não significa que precisa ser o mesmo da lógica, tá? Do arquivo físico, lógica. Tudo bem? Criei aqui, ele já apareceu. Então, ele já monta para a gente aqui uma classe. Então, eu vou botar aqui ela. Então, aqui é a minha classe, já toda bonitinha. Observe que ela já ela está agrupada em algo chamado namespace. E aí eu vou falar para você o que é namespace agora. Namespace é um agrupamento lógico. Por quê? Porque dentro do namespace você pode ter N classes, tá certo? Você pode ter várias classes aqui. Por exemplo, eu posso ter uma classe aqui, funcionário. Olha como é fácil criar uma classe. Uma classe funcionário, né? Observe o detalhe. Eu uso a palavra-chave class, o nome dela e aqui o bloco, onde eu tenho abre e fecha a chave. Um detalhe importante que a gente ainda vê em outras aulas, que é o moderador de acesso. Eu preciso colocar ele aqui como public, tá? Eu vou colocar ele aqui como public, porque senão ele entende que ele é privado e aí eu não vou conseguir acessá-lo lá na frente. Então já coloquei aqui, tá bom? Observe que ele está dentro do namespace. Então essa namespace aqui eu posso até mudar o nome se eu desejar. Eu vou mudar para facilitar aqui a nossa explicação. Vou botar aqui exemplos, exemplo, vou botar aqui ponto de classe. Tudo bem? Olha que legal. Então agora eu consigo, quando eu for utilizar essas classes, lá onde eu for utilizar, eu coloco a namespace e eu vou ter a facilidade de visualizar essas classes, tá? E onde é que eu posso utilizar ela? Como a gente ainda não viu o conceito de objeto, que é o próximo nosso assunto, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em Program, vou colocar aqui, ó, vamos ver se eu consigo já trazer ela aqui. Vou botar aqui, cliente, observe que ela não traz para mim, né? Ela não mostra para mim. Agora, se eu fizer isso aqui, vamos lá, exemplo, você lembra do nome? Vamos lá comigo, exemplo, ó, de classe, olha quem apareceu aqui, o cliente, tá? Agora, para mim não ficar repetindo toda vez esse nome grande, exemplo de classe, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou ensinar outra palavrinha-chave para você, que a gente já está vendo. Namespace é o agrupamento, né? É o puro agrupamento. E aqui eu vou colocar, ó, usem exemplos, que aí usem é a forma de você usar a namespace. Toda vez que você for querer usar o namespace, você vai utilizar o usem. Então eu venho aqui de class, certo? Ponto e vírgula, porque no C#, todo final de instrução eu coloco ponto e vírgula. Então eu venho aqui, olha que legal, já vou colocar cliente, vou botar aqui obj cliente, já vou criando aqui um objeto, não vou explicar porque esse é o assunto da próxima aula. E eu quero te explicar por partes. Para quê? Para que você consiga entender ou até rever essa aula várias e várias vezes, tá certo? Porque fica um tempo curto e fica mais fácil de você entender, tá bom? Olha que legal. Se eu quiser, por exemplo, usar de funcionário, eu venho aqui de novo, funcionário, ele já está trazendo porque ele está dentro da namespace, tá bom? Então, da namespace no qual a gente faz referência aqui, observe que a namespace que eu estou utilizando aqui dentro do main, né, dentro do program, é esse exemplo, série ou C#, que eu também posso alterar se eu desejar. Mas na minha, onde está minhas classes, é outra. Agora uma dica, tá? Aí ficaria a questão de boa prática. Eu normalmente gosto de trabalhar com um arquivo com uma classe lógica dentro de um arquivo de classe. Tá? Eu gosto de trabalhar com uma classe lógica dentro de um arquivo de classe. Agora, claro, vai depender muito da sua necessidade. O meu papel aqui é te mostrar o que é possível. Então, você pode criar N classes dentro de uma namespace, tá certo? Então, conceito que nós estamos vendo aqui na prática, tá? Nós estamos vendo aqui na prática classe, como criar uma classe, tá certo? Aí na nossa prática a gente está colocando aqui um moderador público, e uma coisa que a gente vai ver isso lá na frente. Para quê? Para poder consumir, visualizar essa classe, porque senão por padrão ele fica como privado, tá? Outro ponto também interessante é que a gente está vendo o conceito de namespace. Namespace
é uma forma lógica de agrupar as classes, é um agrupamento de classes. E para que você possa visualizar essas classes que estão dentro do namespace, você usa a palavra-chave using, como nós fizemos aqui no programa. Tudo bem? E aqui, ó, coloquei ela e aí eu estou só utilizando. Eu não vou explicar aqui a questão do objeto. Por quê? Porque a gente vai ver isso na próxima aula e vai ficar mais fácil a gente entender. Vamos dividir para conquistar. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Tá tranquilo essa parte prática? Ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Voltando aqui no nosso exemplo, né, da nossa prática, aí a gente já finalizando esse vídeo, tá certo? Como eu falei, é um vídeo curto, mas para você poder repetir várias vezes, entender o conceito e o exemplo. Aí eu coloquei um exercício para a aula de tira dúvidas. A gente vai ter uma aula de tira dúvidas, fica bem atento, tá certo? Sobre isso. E essa aula de tira dúvidas vai ser um live que eu vou estar disponibilizando um tempo para tirar suas dúvidas sobre o conteúdo, tá certo? E aí eu coloquei o seguinte, ó, com base no exercício anterior, que foi o das imagens, crie as classes com a linguagem C Sharp. Olha que coisa simples. Você vai criar lá um seu projetozinho C Sharp, lá um Visual Studio, né? Você pode usar o Visual Studio 2015, 2017, fique bem à vontade, tá certo? Crie lá um projeto lá, um Windows com C Sharp, e crie lá suas classes, seus agrupamentos, e a mesma forma como que eu fiz na nossa prática, tá bom? Surgindo dúvidas, manda para mim ou espera lá no Tira Dúvidas, que a gente vai ter uma live para fazer esse bate-bola bem legal, tá certo? A gente se encontra aí na próxima aula. Um grande abraço.